Olá, bem-vindo ao canal. Você já ouviu falar sobre o milênio? Você tem muitas interrogações, muitos questionamentos em relação a esse importante período da história da humanidade e esse evento dos finais dos tempos? Se sim, eu quero pedir para você me acompanhar até o final desse vídeo, pois nós vamos responder as principais questões do milênio. Existe apenas um texto no Novo Testamento que fale sobre o milênio. Todas as outras possíveis referências a este período são de profecias feitas por diferentes profetas do Antigo Testamento, profecias estas que ainda não encontraram o seu lugar de cumprimento na história, sendo entendidas então como sendo algo a ser cumprido nesse período do milênio. Milênio consiste basicamente num tempo em que Cristo reinará e que Satanás estará preso. Mas acima desse conceito básico do milênio, existem pelo menos 3 diferentes linhas de interpretação em relação aos acontecimentos que envolvem esse período todo. Há os amilenistas que entendem que o período do milênio não deve ser entendido de forma literal. Há os pré-milenistas que acham que a volta de Jesus acontecerá antes do milênio. E há também os pós-milenistas que entendem que Jesus retornará apenas ao fim do milênio. E aí nós vamos conversar um pouquinho então sobre essas 3 diferentes formas de se entender o milênio. Os amilenistas não acreditam no reino literal, físico de Jesus aqui na Terra por um período de 1000 anos. Para eles, o reino de Cristo ele é invisível e já acontece no coração daqueles que têm Jesus como seu Salvador. Eles entendem que o milênio é o período compreendido entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Na primeira vinda de Cristo, então, Satanás, o valente, foi amarrado. Porém, nós sabemos que a atuação de Satanás ela não está limitada nesses dias. A Bíblia diz que nós precisamos lutar contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A palavra também afirma que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele, o Deus deste século, tem cegado o entendimento dos incrédulos, de modo que eles não consigam enxergar a verdade do Evangelho. O amilenista é da linha pós-tribulacionista, ou seja, ele não acredita no arrebatamento secreto da igreja e também entende que o retorno de Cristo se dará apenas ao fim da tribulação. Nesta forma de entender, portanto, a igreja passaria por todos aqueles anos terríveis e difíceis da tribulação. Ao fim dele, Jesus voltaria, ressuscitaria todas as pessoas, tanto as salvas quanto as perdidas, e estabeleceria então o juízo final para a partir daí definir o destino de cada um, quando nesse momento começaria a eternidade. Os pós-milenistas pensam que o retorno de Cristo será apenas ao final do período do milênio. Para eles, esse período então de 1000 anos não é compreendido literalmente assim com essa quantidade de tempo, mas sim com uma vasta extensão cronológica. E eles entendem então que a igreja conseguiria avançar sobre a face da Terra de modo a inclusive cristianizar quase toda a população mundial. E o milênio seria então estabelecido aqui na Terra, não propriamente com uma intervenção direta de Jesus, mas com o avanço promissor do Evangelho por meio da igreja. Os textos bíblicos usados para alimentar esta forma de interpretação é a Grande Comissão, por exemplo, quando Jesus, antes de nos mandar ir pregar o Evangelho, ele afirmou que ele, Jesus, tem o poder, todo o poder no céu e na terra. E também, ao final desse texto, quando Jesus fala que estaria conosco todos os dias. Ora, se Jesus estaria conosco todos os dias e ele é o detentor de todo o poder no céu e na terra, logicamente que seria impossível a Grande Comissão não alcançar a maioria absoluta das pessoas. Eles também usam 2 parábolas contadas por Jesus, a parábola do fermento e a do grão de mostarda, que mostram que o reino dos céus tem um começo um tanto quanto modesto e pequeno, mas à medida que o tempo passa, ele vai ganhando proporções maiores, de forma a alcançar toda a massa, de forma a alcançar todos ao seu redor.
Porém, essa visão um tanto quanto otimista da pregação do Evangelho, ela contrasta com outros textos bíblicos que falam que a pregação do Evangelho é muito difícil. Isaías e Paulo, por exemplo, perguntam quem acreditou na nossa pregação. Jesus afirmou que o caminho que leva ao céu é um caminho estreito e que poucas pessoas conseguem trilhar. E o nosso mestre também, na parábola do semeador, nos ensinou que é apenas uma pequena parcela daqueles que ouvem a verdade do Evangelho é que permitem que esta semente entre em seu coração e frutifique para a glória dele. Também sabemos, na realidade, que no fim dos tempos as coisas não irão melhorar. A palavra de Deus afirma que aqueles dias finais serão dias muito difíceis, em que as coisas irão de mal a pior. Sabemos que no fim dos tempos a iniquidade se multiplicará, o amor esfriará. Para os pós-milenistas não existirá um período caracterizado de tribulação, pois ele estaria dividido em todo esse período da história da igreja. Bem como não haverá uma figura específica do anticristo, mas este anticristo seriam todos aqueles que no decorrer da história se levantam para atrapalhar o avanço da igreja cristã. Nessa linha de interpretação, eu entendo que o desejo de ir para o céu ele possa ser diminuído, pois se a face da terra ficar um local totalmente maravilhoso para se viver, se aqui houver paz, se houver justiça, se houver igualdade, se houver bondade, se houver amor sincero em todos os corações, enfim, aqui a terra praticamente seria um céu. E aí o desejo, portanto, de se ir para o céu, o desejo, portanto, do retorno de Jesus e também a expectativa quanto a esta volta, eles seriam absolutamente diminuídos, para não dizer extintos. Para os pós-milenistas, a atuação de Satanás em relação à igreja ela está restrita, pois o evangelho conseguiria avançar de modo a que Satanás não conseguiria impedi-lo. E aí, ao final, então, desse avanço do evangelho sobre a face da terra, Jesus viria, então, para finalmente consolidar o seu reino, para julgar os vivos e os mortos e, a partir daí, estabelecer a eternidade. E, finalmente, os pré-milenistas são aqueles que entendem que Jesus voltará antes do milênio. Jesus, então, voltaria à terra com a igreja, poria fim ao período da tribulação, prenderia Satanás e estabeleceria aqui na terra, de modo literal, de modo visível, o seu reino. E esse reino também duraria, literalmente, 1000 anos. Esse reino de Cristo seria político, seria religioso, teria a sua capital em Jerusalém, Cristo seria o comandante e alcançaria todas as nações da terra. Este seria um cumprimento de uma das profecias lá do livro de Daniel, que é baseada a propósito no sonho de Nabucodonosor, em que havia uma grande estátua com diferentes partes do corpo sendo feitas de diferentes materiais. E aí uma grande pedra teria rolado lá do alto do monte e esmagado aquela estátua, e esta pedra tendo estabelecido assim o seu reino eterno. O período do milênio será um período de paz abundante aqui na Terra e ausência absoluta de guerras. Todas as armas seriam transformadas em instrumento de trabalho. E aqui na Terra também haveria justiça, equidade, igualdade social como nunca houve. No período do milênio, finalmente, a Terra se encheria do conhecimento da glória de Deus, da mesma forma como as águas cobrem o mar. O planeta Terra, que aguarda ansiosamente essa manifestação dos filhos de Deus, teria então finalmente a sua restauração, pois toda a natureza seria refeita, toda a poluição seria extinta, todos os lugares áridos seriam transformados em locais férteis, o Mar Morto, por exemplo, passaria a ter vida, todos os animais na Terra ficariam mansos, de modo a animais selvagens viverem juntos com animais domésticos, inclusive com a possibilidade de crianças brincarem próximas a eles sem sofrerem nenhum risco. Neste período também, os animais voltariam a ser herbívoros, como era antes do período do dilúvio. E neste período do milênio, continuará havendo nascimentos e morte, em que as praças e as ruas estarão superpovoadas de crianças, em que a longevidade será real, pois uma pessoa com 100 anos de idade ainda será jovem. E haveria também muita saúde. A morte, ela ainda existiria, mas seria uma coisa rara. E ela só seria extinta ao final, pois a morte, como diz a Bíblia,
é o último inimigo a ser vencido. Embora no período milenar Cristo reine sobre a terra, ainda assim haveriam pessoas más por aqui, pessoas com o coração endurecido, incrédulo, pois a Bíblia diz que o ímpio, na verdade, mesmo que ele habite na terra da retidão, ainda assim ele pratica as suas iniquidades. Mas a palavra afirma que aqueles que errarem, aqueles que pecarem naqueles dias, serão amaldiçoados por Jesus. O templo será reconstruído em Jerusalém. Inclusive os sacrifícios de animais serão restituídos, não mais com o objetivo expiatório, como foi antes de Cristo, mas apenas como um símbolo, como um memorial, como uma referência daquilo que Jesus fez na cruz em nosso lugar. Como hoje, por exemplo, nós celebramos a ceia do Senhor. A Bíblia diz então que ao final desse período de 1000 anos de reinado de Cristo sobre a terra, Satanás será solto. E como ele sabe que haverá pouco tempo para ele sairá com muita velocidade, com muita ferocidade e sagacidade a enganar as nações da terra e conseguir convencer uma grande multidão para o seu lado. Eles então convocarão uma batalha final contra Jesus, a batalha chamada de Gog e Magog, em que finalmente Jesus se apresentará e derrotará Satanás e derrotará todos os seus inimigos, lançando-os para sofrerem eternamente no lago de fogo. E aí então viria o julgamento final destas pessoas, viria também o começo da nossa vivência com Jesus no céu para toda a eternidade. E aí, qual linha você escolheu para acreditar? É verdade que todos esses três pensamentos têm sim os seus pontos fortes e interessantes, mas têm também os seus pontos negativos e difíceis de serem entendidos, interpretados e aplicados num contexto maior. De modo que a realidade é que a gente precisa simplesmente acreditar em Jesus, ter a convicção de que nós pertencemos ao seu reino, de que nós fazemos parte do seu povo, que nós estaremos reinando com o nosso Jesus. Se esse vídeo foi legal para você, foi esclarecedor, foi interessante, eu quero pedir que você deixe um comentário aqui, que você também compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, deixe também a sua curtida e seja um inscrito aqui em nosso canal com o sininho ativado para você ficar por dentro de todas as nossas novidades. Espero você no nosso próximo vídeo. Que o Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, abençoe a sua vida.